Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Para quem não sabe, quando você recebe as palestras dos missionários, né, da Igreja Mórmon, por exemplo, no caso aqui, para poder se batizar, você recebe as palestras, eles fazem um convite para o batismo, você aceita e vão fazer uma entrevista com você, que chama entrevista de batismo ou entrevista batismal. Quando os missionários estão ensinando, às vezes vem um outro missionário de outro lugar para entrevistar, ou alguém ali vai fazer a entrevista com a pessoa a ser batizada. E eu estava pensando a respeito disso e fui atrás, né? Então, pedi para alguns contatos as perguntas que estão sendo utilizadas hoje em dia para essa entrevista batismal. Qual tipo de pergunta perguntas, né? As perguntas que fazem para você nesse momento em que você está se preparando para se batizar na Igreja Mórmon. Eu vou ler aqui, tá? Depois eu vou tentar deixar alguma coisa na descrição no YouTube. Então, se você tiver pelo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o YouTube que, se eu conseguir, eu vou deixar um link com a imagem das perguntas que são realizadas na Igreja Mórmon para alguém que vai ser batizado. Então vamos lá, né? De acordo com isso, deixa eu ver quantas perguntas são. Algumas aqui, acho que mais de 10, tá? Mas a gente vai falar. Tem uma pergunta que o tópico fala que é sobre a Trindade, que vai ser perguntado assim para a pessoa, né? Geralmente, lembre sempre, é uma entrevista onde vai estar, por exemplo, o missionário que vai entrevistar e só a pessoa, num lugar reservado. Então, a primeira pergunta sobre o tópico Trindade, né, que diz aqui, é a seguinte, né? Você acredita em Deus, que Deus é nosso Pai eterno? Acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador e Redentor do mundo? Então essa é a primeira pergunta, né? Geralmente as pessoas falam sim, né? Porque vocês já estão ali querendo ouvir sobre os missionários. Então é até uma pergunta razoável até aí, porque é normal, né? Você quer entrar para a igreja, acredita em Deus, Jesus Cristo, né? E que Ele é tudo isso para o mundo, Salvador, Redentor. A segunda pergunta que diz aqui fala que é a respeito da expiação e o arrependimento. A expiação falando de Cristo e sobre se arrepender. A pergunta diz assim: o que significa arrepender-se? Você sente que se arrependeu de suas transgressões passadas? O que se baseia aqui, né? Fez duas perguntas em uma, né? Você sabe o que significa arrepender-se? Que é aqueles passos do arrependimento em que foi ensinado nas palestras ou nas mensagens, né, que os missionários deixam. Então ali tá querendo ver se a pessoa lembra o que o missionário ensinou, os passos do arrependimento de acordo com a Igreja Mórmon. E se a pessoa se arrependeu de suas transgressões. Ao meu ponto de vista hoje, aí já é a pergunta que está sendo mais invasiva. Mas, como corporações e igrejas são assim mesmo, e a Igreja Mórmon é muito forte nisso, ela vai perguntar mesmo: você se arrependeu do que você fez no passado? Essa é uma parte que eu acho que é... Porque já me perguntaram isso, né? Para entrar na igreja, eles são invasivos? Isso aqui é uma maneira de entrar na sua vida e querer que você resgate lá atrás e as pessoas fiquem sabendo se teve transgressões ou não. Porque já é uma pergunta que é reveladora, né? Mas tudo bem, tem essa pergunta. Na outra pergunta, fala a respeito da restauração. Joseph Smith restaurou o evangelho na terra, aquela coisa tudo que o mormonismo ensina. A pergunta é a seguinte: você acredita que a igreja e o evangelho de Jesus Cristo foram restaurados por intermédio do profeta Joseph Smith? Aí a pessoa vai falar sim ou não. Nas mensagens ou nas palestras missionárias, supostamente foi ensinado que Joseph Smith viu Deus Jesus Cristo no bosque, foi chamado para ser profeta e restaurar tudo, toda a igreja de Cristo de novo. Que a gente já falou aqui, né? Que na verdade é uma primeira visão que fala de que ele viu Deus Jesus Cristo, que nunca aconteceu. Na verdade teve várias versões, que ele veio para traduzir um livro, que é o livro de Mórmon, que não é um livro verdadeiro, né? Relacionado divinamente falando, e é um livro que tem muitos erros históricos, plágios, né? A gente já falou sobre isso aqui. Se você quer ver materiais sobre isso, vai na descrição no YouTube que eu deixo muitos materiais. Aí a pessoa pergunta, estamos falando aqui das perguntas, tá? Aí tem a outra pergunta que é sobre apoiar, que diz assim: você acredita que o presidente atual é um profeta de Deus? O que isso significa para você? Mais uma pergunta sugestiva que coloca uma coerção gigantesca. Porque se a pessoa chegou até ali, viu que Joseph Smith era um profeta, tal, e ensinaram isso para ele, aí
Poxa, tem meus profetas, desde Joseph Smith até hoje é o mesmo. Aí fala, ó, você acredita que o profeta a pessoa nem conhece, cara. Se vocês pararam para pensar isso, a pessoa nem conhece. Tanto é que se a pessoa responder isso nesse momento, eu já vi acontecer porque eu fiz a missão, né? Fiz aí como é que é. A pessoa respondeu uma vez assim, olha, eu posso até falar que sim, mas eu não conheço a pessoa direito. Tô entrando na igreja agora, vou entrar ainda. Aí sabe o que falam para ela? Não, mas se você já orou e sentiu que Joseph Smith é o profeta, fica tranquilo que todo o resto que vem na igreja é verdadeiro também. Porque tudo começou com ele. Aí entra todo esse lance, né? É isso. Não preciso mais falar nada para vocês verem como é que é a tendência do negócio, mas tudo bem. Aí tem algumas perguntas que é sobre viver os padrões do evangelho. Vamos lá. Foi-lhe ensinado que ser membro de a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias implica viver os padrões do evangelho? O que você compreende a respeito dos seguintes padrões? Está disposto a obedecer a eles? Aqui está querendo dizer tipo assim, você vai dançar conforme a música da Igreja Mórmon? Ou vai ou não vai, tá? Então é basicamente isso. Aí uma outra pergunta que é um subtópico de lei da castidade, olha a parte invasiva, que já começou lá nas primeiras, vamos lá. A lei da castidade, que proíbe toda relação sexual fora dos laços do casamento legal entre homem e mulher. É complicado porque esse tópico, hoje em dia, está caindo por terra algumas coerções assim, né? E mais invasiva que essa, eu acho que só algumas outras aqui, mas eu acho que é tão quanto, né, invasivas. Vamos lá. Aí a pessoa pergunta, né, porque aqui tá falando tópicos, né? A pessoa tem que entender a respeito disso da lei da castidade. Que proíbe toda relação sexual fora dos laços do casamento entre homem e mulher. Então, sobre a homossexualidade, aquela coisa toda, a igreja ainda mantém esse tipo de padrão, tá? Tá muito retrógrado isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí outro tópico que é sobre o dia do Senhor, que é aquele negócio que tem que guardar o domingo, né? Guardar o dia do Senhor, que inclui tomar sacramento semanal e prestar serviço a outras pessoas. A pessoa tem que estar ciente disso, que vai ter que guardar o domingo, naquele domingo que tem que ser singelo e tal, nada de praia, churrascos amigos com família, tá? E prestar serviço a outras pessoas. O que é prestar o serviço a outras pessoas? Vocês têm ideia? É aquele negócio de visitar para a igreja, que tinha mestre familiar, professores visitantes, que eu acho que hoje mudou para ministradores, e trabalhar em todas as reuniões que são ali para você fazer a roda girar. Então, na verdade, o domingo é para você guardar, mas para a igreja é para trabalhar para ela. Entendeu? Entenderam, né? Aí tem sobre o dízimo, a lei do dízimo, tal. Você tem que obedecer. O dízimo você tem que... É como que a gente fala, né? É uma lei que você não pode... É irrevogável para você. Você deixa de ter uma condição de membro da igreja correto ali, se você deixar de pegar, de dar os 10% do seu salário, dos seus ganhos para a igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E fala sobre a palavra de sabedoria, que você tem que evitar chá preto, café, aquela coisa toda, né? Aí tem sobre a confissão, tá? É o tópico agora dessas perguntas. Tá acabando, acho que tem essa e mais uma. Confissão. Bora lá, vamos ler essa pergunta juntos? Você já cometeu algum crime grave? Se já o fez, está atualmente em liberdade condicional ou em suspensão condicional da pena? Caso a pessoa responda que sim, tem até a sugestão aqui, né? Caso ela responda que sim, ver as instruções do item 16.3, que eu acredito que é aquela que tem que confessar, né? Então vamos lá. Ou resolver. Você já participou de um aborto induzido? Vocês estão vendo até onde é invasivo? Já entrou em aborto da vida da pessoa. E outro, de um relacionamento homossexual? Ainda tem essa pergunta. Salvo engano, se mudou ou atualizou disso, até vou pedir para quem está mais antenado nas coisas da igreja aí, se mudou do que está aqui. Mais uma vez, uma igreja que não aceita homossexuais. Ah, mas agora ela está abrindo sim. Não, olha a pergunta aqui. Salvo engano, se mudou. Aí alguém vai me alertar aqui, quero ver se mudou mesmo. Mas está aqui essa pergunta. Você já participou de um aborto induzido? Ou, né, e outra pergunta, de um relacionamento homossexual, por exemplo?
É complicado isso, tá? Vamos lá. Aceitar e cumprir os mandamentos. A última pergunta que está aqui. Quando você for batizado, fará um convênio com Deus de que está disposto a tomar sobre si o nome de Cristo e guardar seus mandamentos durante toda a vida? Está disposto a fazer esse convênio e a esforçar-se para ser fiel a Ele? Não, tá? Aqui é meu comentário agora. Fiel à Igreja Mórmon. Porque olha como começa a pergunta. Você, quando for batizado, você fará um convênio com Deus de que está disposto a tomar sobre si o nome de Cristo e guardar seus mandamentos? Não, é guardar o que a Igreja Mórmon impõe para você ser um membro soldado. Está disposto a fazer esse convênio e esforçar-se para ser fiel a Ele? Como tudo que a gente viu anteriormente, é para que você fique firme na Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, a Igreja Mórmon, faça a roda girar, doe seu tempo e seu dinheiro, e é isso. Você que é um membro da igreja, nunca é uma crítica ao membro da igreja isso, tá? Isso aqui vem de uma estrutura lá de cima, tá? E é isso. Eu queria ler com vocês essas perguntas porque me veio à cabeça. Eu vi um comentário de alguém que eu ainda vou trazer aqui no podcast. Alguém comentou no YouTube alguma coisa a respeito disso. Que alguns missionários, por exemplo, eles foram visitar uma pessoa. E essa pessoa aceitou bem na casa, fez até biscoitinhos para os missionários e tal. Aí voltaram no outro dia, estavam querendo ensinar, possivelmente para batizar, para chegar a esse ponto. Aí, em determinado momento, a pessoa falou assim, tem meu companheiro aqui, que não havia falado para eles ainda. E o companheiro, esse era um homem, estavam em um relacionamento entre dois homens, moravam juntos, se eu não me engano, já era até casado, se eu não me engano. E os missionários já foram esfriando todo o relacionamento, de legalzinho que estavam no começo, deram um tchau meio frio e não retornaram mais. Aí eu falei, poxa, deixa eu ver como é que tá as perguntas, que estão as perguntas para as pessoas serem batizadas, como é que tá essa entrevista. E realmente eu vi, de todas que a gente leu, tá aqui. De um relacionamento homossexual, a pessoa tem que fazer uma confissão sobre isso. O que vocês acham da Igreja Mórmon relacionada a esse tópico? Tem coisas que a gente tem que ver. Quando a gente está dentro da igreja, já caiu lá dentro, beleza, fica ali absorvido com tudo que estão te colocando, você vira uma esponja do que a Igreja Mórmon te coloca, né? Coloca para você absorver. Então, essas são as perguntas. Salvo engano, se elas fizeram alguma atualização, então vou pedir para quem está mais antenado, comentar no YouTube ou mandar no Instagram para mim, se você está para essa plataforma, se você sabe se alterou disso que está aqui. Tá? Porque eu estou muito tempo fora e não tenho mais informações. Fechou? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.